Os polos opostos não são inimigos. Um depende do outro para existir, ou um completa o outro para que possamos notá-los através dos nossos sentidos. Só percebemos as diferenças quando observamos de um ponto de vista temporal material. Porém, se analisarmos espiritualmente, tudo existe ao mesmo tempo, de forma simultânea. Uma coisa não anula a outra, por ser oposta. As duas coexistem. Sendo assim, tudo é acessível, pois tudo é atemporal. É nós que colocamos o fator tempo para acessar ou não algo que queremos evidenciar. Assim como o nada e o tudo, a luz e a ausência de luz, a esquerda e a direita, o frio e o calor, o doce e o amargo, o longe e o perto, o macho e a fêmea, o alto e o baixo, a onda e a partícula, o bem e o mal, a verdade e a mentira, o passado e o futuro, a matéria e o espírito, e tantos outros exemplos que poderíamos dar de polaridades opostas. Vou explicar em uma analogia simples. Quando é dia aqui no Brasil, é noite lá no Japão. Porém, as duas coisas acontecem no mesmo momento. Só estão separadas pela distância que existe entre um país e outro. Compreende? Quando o sol está brilhando aqui, não tem como ele estar brilhando lá. E vice-versa. Só que o momento em que acontece o brilho, a luz, aqui, acontece a escuridão e as trevas, ou a noite, lá. Na verdade é que o foco e a interpretação é que faz uma coisa ser ressaltada ou não. Se você coloca seu foco no negativo, o negativo aumenta. Se você coloca seu foco no positivo, o positivo aumenta. É simples de entender. As duas coisas coexistem. Porém, é a sua observação, é o seu ponto de vista, a sua análise que faz uma coisa ser maior do que a outra, ou uma coisa está mais evidente que a outra. É bem simples de entender. Então, se você quer buscar uma solução para algum problema, o seu foco não tem que ser no problema, tem que ser na solução. Compreende? Porque se você ficar focando no problema, que é o oposto da solução, que também está coexistindo com o problema vai ser sempre maior do que a própria solução. Agora, se você focar na solução, ela vai aumentar. E o problema, obviamente, vai diminuir. Entendeu? Começa a pensar dessa forma, em que uma força não anula a outra. Elas completam uma a outra. A beleza de tudo está nisso. Entendeu? Falando em beleza, podemos fazer um paralelo de belo e feio. Como que você sabe que uma coisa é bonita e a outra é feia? Como se distingue? Ah, isso é belo e isso é feio. É porque você provou os dois. Se você pegar uma criança, um bebezinho, espetar ele com uma agulha,
Não vai fazer isso, tá? Só um exemplo. Espetalho com uma agulha, pique. O que vai acontecer? Ele vai chorar, vai sentir dor. Mas como que ele distingue que aquilo é uma dor? Ora, é porque ele vive numa situação de alívio. Ou ele viveu numa situação de alívio e naquele momento uma experiência de dor fez com que ele evidenciasse a dor. Entendeu? Fez com que os sentidos dele, né, vamos falar assim, todo o sistema nervoso dele respondeu com esse sentimento de dor. Por quê? O choro, que é a resposta, né, da dor, o pedido é como se fosse o clamor para o alívio vir. Entendeu? Tipo, tá doendo, me ajuda, me traz o alívio. Entendeu? Por que eu usei um bebê, uma criança como exemplo? Porque eles têm poucas experiências, né, vamos falar assim, de vida, num curto, né, período de tempo, para poder distinguir o que é dor ou alívio, ou saber o que é uma coisa ou outra. Entendeu? Então a gente nasce com alguma coisa na nossa programação, né? Alguns sentimentos já dentro do nosso DNA, que é para a gente sobreviver. Mas outras coisas a gente vai aprendendo, entendeu? Vai aprendendo com o tempo. À medida que vai amadurecendo, nós vamos recebendo mais informação na nossa programação e essas informações vão moldando o nosso caráter, nossa personalidade, fazendo a gente escolher quando a gente vai entendendo as coisas, fazendo a gente discernir as coisas. Então, o que a gente precisa, na verdade, você que já entende o que eu estou falando, é saber que nada, né, que você pensa que é o terror, que não sei o que, na verdade não é aquilo. É você que está colocando esse problema. Então é você que está forçando essa situação. Você escolhendo viver nessa situação de angústia, de tristeza. Entendeu? Por que muitas pessoas gozam de uma vida boa, têm dinheiro, fartura, e outras passam necessidade, miséria e tal? Por que existe isso? Por que existe pobreza e riqueza? Entendeu? Por quê? Você tem que parar. Por que isso? Deus é injusto? Deus está brincando com a gente? Entendeu? É que tem pessoas que já compreenderam, conhecem. Existe um grupo de pessoas que detém de um conhecimento milenar com eles. E eles retêm com eles também. Entendeu? Eles guardam para eles e não dividem com ninguém. Escravizam todo o restante da humanidade para que todos fiquem debaixo deles, servindo eles, engordando cada vez mais os filhos deles, descendentes, e aí por aí vai. E não é um grupo grande de pessoas, não. São famílias. Entendeu? Para quem já estudou alguma coisa do tipo, existem 13 famílias que dominam o mundo. 13 famílias que guardam todo esse conhecimento para eles. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eles guardam para eles e não dividem com ninguém. E não deixa que essa informação chegue até você. Entendeu? Mas de tempos em tempos, surgem pessoas iluminadas, vamos dizer assim, que despertam. Não por elas mesmas, mas vamos dizer que Deus, né, a força criadora maior, a fonte,
ele acha uma maneira, no meio desse teatro temporal, de se manifestar através dessas pessoas iluminadas. Uns chamam de sábios, outros chamam de mestres, outros chamam de pessoas inteligentes. Mas na maioria das vezes mesmo, essas pessoas são chamadas de loucas. Entendeu? São chamadas de ovelhas negras, né? Pessoas fora de tudo, né? Ou fora da casinha, como dizem por aí. Por quê? Porque todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas, escolhem viver debaixo de uma autoridade, né? Debaixo de uma autoridade, dependendo dessas mesmas pessoas, dessas mesmas famílias, o tempo todo. Tipo, tá bom pra mim assim, vou ficar assim. Ou você acha justo a gente vir ao mundo, que também é nosso, e ter que pagar por tudo. Pagar por moradia, pagar por saúde, pagar impostos e tudo. Quem que definiu isso? Quem que definiu? Você acha justo que apenas 13 famílias definam todo o destino do mundo? Apenas 13 famílias distribuam ou não distribuam o alimento, o conhecimento, ou qualquer tipo de coisa para o restante? Não é justo, gente. Entendeu? Sempre os mesmos. Sempre o mesmo pessoalzinho, sempre eles sendo adorados, sempre eles sendo o tempo todo tido como especiais. Por que eles são especiais? Por quê? Sabe por quê? Porque eles têm conhecimento. Entendeu? Eles comeram do fruto do conhecimento e disseram pra gente que comer do fruto é pecado. Inventaram uma historinha lá para vocês, né? Ou deturparam, né, uma história, contaram de uma maneira toda torta para você, e você acreditou naquilo e levou aquilo e não questionou. E tipo, eu falo por mim também, que eu também já fui uma pessoa assim, e não questionava nada. Até que um dia, né, eu acordei. Mas esse acordar não foi assim, plim. Na verdade eu falo um dia, mas não foi um dia, na verdade. Foi gradativo. Sabe, a vida foi me ensinando, alguma coisa dentro de mim, me despertando, me levando para aquilo. Alguma coisa falando, sai daí. Tá errado. Olha ali, tá errado. E aí vai questionando, vai perguntando. Entendeu? Coisas às vezes pequenas que você vai questionando. Pô, mas por que eu tenho que tomar vacina? Espera aí, por que é obrigado a tomar vacina? Por que é obrigado eu votar? Por que é obrigado eu me alistar? Ora, eu não tenho mais escolha? Por que sempre eu tenho que me submeter? Sempre assim, eu tenho que ter um senhor, eu tenho que depender de um cara que se colocou lá, ou colocaram, não sei, como maior. Sendo que o conhecimento é para todo mundo. Esse conhecimento é para todo mundo. É para todo mundo. Aí, sempre vem alguém me dizer, né? Para que tanto conhecimento? O que seu conhecimento vai ajudar? O que ajudou você até hoje? Cadê sua casa? Cadê seu carro? Cadê suas coisas? É tudo material. Tudo material. Entendeu? É só assim. Geralmente as pessoas dizem, mas eu tenho meu emprego, tenho minha casa, tenho meu carro, meus filhos estudam em boas escolas e tenho uma bela esposa que me apoia e estou seguindo minha vida.
uma carreira de sucesso. Meu, tudo isso embaixo do sistema. Tudo isso embaixo de um governo que manipula, controla, oprime, te faz escravo. Pensa que é livre? Você não é livre. Você é gado. Me desculpa, mas você é gado. Sendo levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que venha. Mídia, notícias falsas. Está na hora. Esse é o momento. Desperta. Ouve o cantar do galo, que está chamando, que está anunciando a luz, que está anunciando, vem amanhã, vem a luz. Desperta, para poder contemplar o brilho do sol, o brilho da luz do conhecimento. Quer viver em paz? Só com sabedoria. Quer ter sabedoria? Só com conhecimento. Quer ter conhecimento? Tá aqui, meu. Tô pondo na mesa para você. Senta. Come. Se banqueteie. Existe uma fartura. Não vem de mim. Não sou eu. Eu não sou nada perto daquele que está me mandando fazer isso. Me impulsionando a fazer isso. Deus, o Pai Celestial, o Pai Universal, a fonte criadora, te diz: desperta. Quem tem ouvidos, ouça.